Olá pessoal, aqui é Paulo Adair para uma live aqui no Papo Net. Dessa vez recebendo com muita satisfação Marcelo Tomoyose, 42 anos, 23 anos no setor gráfico, formação em eletrônica, marketing e exercendo funções na FSE, especialista em produto e vendas, na EFI desde 2014, gerente regional do Fire Latam. Marcelo, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter respondido e aceitado o nosso convite. Prazer é meu. E vamos falar aí sobre o tema a pergunta que não quer calar, né? Como será a retomada da indústria gráfica no pós-Covid, no pós-pandemia? Bom, eu acho que essa pergunta não é nem de US$ 1 milhão, de US$ 1 bilhão, né? Quem tiver essa resposta, eu garanto que vai estar na frente do mundo, né? Mas existem algumas, podemos dizer assim, o mercado analisa, se você olhar as grandes companhias de análise de mercado, existem algumas perspectivas, né? Então, basicamente, a gente falar em perspectivas, eles analisam o mercado basicamente a curto prazo, o que vai ser a curto prazo e o que vai ser a longo prazo. Curto prazo, a gente estima mais ou menos de um trimestre e meio, né? E a longo prazo, o que é? Bom, a curto prazo, basicamente, o grande foco, né, na realidade, é a adaptação, né? Como as empresas vão se adaptar, como elas vão basicamente sobreviver, né? Se a gente olhar o mercado gráfico em geral, né? Se você olhar a última estatística da Bigraph, você vai ver que alguns segmentos da indústria gráfica, né? Elas caíram de uma maneira bem sensível, né? Um volume bem grande de receita, né? No mercado comercial. Agora, para surpresa da transformação, se você olhar no mesmo período, o mercado de embalagens ele cresceu 11%, basicamente focado em mercado de embalagem alimentícia, embalagem fármaco, né? Então existe uma adaptação, né? Eu acho que todas as indústrias vão ter que se adaptar com isso, a indústria gráfica não vai ser diferente. E eu acho que a grande mudança vai ser a mudança cultural, né? Hoje se tem algumas perguntas que não se tem resposta, mas a gente tem algumas expectativas, por exemplo, com a história do home office, né? Houve uma alteração na cultura de trabalho das pessoas. Então, hoje as pessoas aprenderam, quem foi para home office, na grande maioria não tinha impressora, por exemplo. Então, as pessoas estão sobrevivendo, trabalhando, da mesma forma, muitas vezes, como trabalhavam no escritório, sem impressão. O que isso vai mudar quando eles voltarem? Será que aquela demanda, aquela necessidade vai continuar? Em contrapartida, outras oportunidades começaram a aparecer. Então, eu acho que esse é o momento. Eu acho que a grande análise é os primeiro trimestre, próximo trimestre, principalmente, né? Vai ser um momento que você vai ter que se adaptar, vai enxergar as oportunidades, o que está passando no mercado, né? E no futuro, né? Dali para frente, como que o mercado em si vai se reajustar a essa nova realidade. Perfeito. Isso vai muito de encontro ao que muita gente está falando dessa mudança significativa no comportamento, na digitalização dos relacionamentos, né? As pessoas estão fazendo reuniões online, estão trabalhando em home office, estão usando ferramentas digitais, uma aceleração muito grande num processo que já vinha lentamente, né? Muita gente estava deixando para depois fazer home office ou permitir que os funcionários fossem trabalhar em casa, ou então fazer reuniões. O pessoal ainda preferia ir até o escritório do parceiro, do colaborador, para fazer uma reunião, tomar um cafezinho, trocar um aperto de mão, e parece que a coisa foi meio acelerada. O que você me diz a esse respeito? Vocês estão sentindo como a EFI ela tem inclusive soluções nesse sentido A interação humana ela faz parte da nossa essência, né? Então a interação é uma coisa que a gente sente falta, né? Eu Sim. praticamente estou mais de um mês sem sair de casa, então a gente sente falta dessa interação.
mas a gente aprende, né? Alguns é curioso porque você vê, eu trabalho, na realidade, eu tenho companheiros que eles estão em todos os lugares do mundo, né? E alguns companheiros, eles sofrem muito menos. Por quê? Por exemplo, a vida deles, eu tenho um colega que ele fica em Minnesota, né? Trabalha com a gente, né? E a vida dele é 4 meses numa nevasca. Nossa. Onde 3 meses ele não consegue sair de casa, não é porque ele não quer sair de casa. Ele não sai de casa por causa da neve. O né? ambiente então, faz com que eles fiquem confinados, né? O ambiente confina. A educação escolar em casa já é uma... Então, assim, eles já se adaptaram, então, para eles é uma coisa, até que tá uma coisa relativamente tranquila, né? Essa adaptação social. Mas eu acho que vai haver uma transformação, né? Eu não acredito que vai ter uma chave que vai virar, a vida vai voltar como era antes, mas pouco a pouco você vai ter algumas mudanças, né? Sim. E algumas dessas mudanças eu acho que vão impactar diretamente no nosso mercado de impressão, algumas para bem, outras para mal, mas é uma transformação. Por exemplo, o excesso de comunicação digital, isso já é uma tendência que está se notando, o excesso de comunicação digital está criando uma falta de relevância na comunicação. É uma coisa curiosa, em alguns lugares a gente começou a reparar que houve um aumento da utilização do direct mail, da mala direta. Obviamente não a mala direta tradicional, mas a mala direta mais elaborada para alguns segmentos. Por exemplo, um segmento que eu vi que está acontecendo muito é o segmento de moda. Moda em alguns lugares está utilizando bastante o direct mail para fazer catálogo. Tem se criado, por exemplo, alguns lugares estão começando a abrir os mercados. Apesar de os mercados estarem abertos, as lojas estarem abertas, você não tem a liberdade, por exemplo, de entrar numa loja, tá? E você passear na loja, ser um passeio, como você entra na loja, escolhe o que você quer e sai. Então, existem ainda algumas normas restritivas. Então, a utilização de outros meios de comunicação, catálogos, tem sido bastante interessante, porque hoje você como consumidor, como que eu posso dizer? Você sofre uma invasão de comunicação digital, né? Que na realidade, vou falar que 90% a gente já ignora, né? E o direct mail aí voltou a ter relevância, mas o direct mail é mais elaborado, mais microsegmentado, então está tendo alguns. Então, na verdade, como tudo, possivelmente uma das coisas, uma das tendências que se espera, as tiragens, na realidade, as empresas, falando de impressão, elas migrarem de grandes tiragens que elas faziam no passado e começar a trabalhar muito com impressão just-in-time, né? Então, eu acho que a impressão digital vai começar a ser uma realidade mais frequente dentro das gráficas tradicionais pela própria demanda. Uma coisa boa que eu acho que em paralelo aconteceu é que boa parte dos fabricantes, por alguma coincidência do destino, antigamente a gente tinha muita máquina high-end de altíssima qualidade. Sim. Boa parte dos fabricantes de impressão digital estão trazendo máquinas com características de excelente qualidade, com cor, precisão de cor, registro, assim por diante, num nível de máquinas entry-level, que eu acho que vai agilizar essa adoção das gráficas, porque você vai ter um equipamento que vai poder te entregar aquilo que você precisa, na qualidade que você precisa, com um investimento inicial relativamente baixo. Então, eu acho que vai ajudar muito nessa transição. Então, vai ser uma transição do mundo, né? Alguns segmentos, obviamente, vão sofrer mais que outros, mas como já teve no passado, se a gente pensar no passado, né, a nota fiscal eletrônica acabou com o formulário. Não existe mais gráfica de formulário praticamente, né? É verdade. Então existia um segmento. Então, na verdade, é uma transformação. Aquela transformação ocorreu pela tecnologia, hoje é uma outra transformação, um outro fator, mas a gente vai se adaptar da mesma forma. Eu não tenho dúvida disso. Perfeito. Agora, só me esclarece um termo aí, para ficar bem claro para os nossos seguidores aqui. O direct mail, exatamente qual é essa modalidade? É o que a gente chama de mala direta. É a mala direta tradicional. É a mala direta. É a comunicação pelo correio tradicional. Obviamente, eu tinha um termo que eu usava no passado, né?
Sim. que mala direta era sinônimo de impresso de baixa qualidade. Então você fazia muito, espalhava para tudo. Eu falava aquele impresso de jogar de avião, né? O cara imprimia de qualquer jeito, jogava do avião, quem pegava. Então, na realidade, mudou um pouco, né, o perfil. Eles estão fazendo a impressão do direct mail, né, da mala direta, com conteúdo personalizado, com informação relevante. Então, você que as empresas hoje têm uma massa de dados, elas conhecem o perfil dos clientes, então elas conseguem se comunicar de maneira mais relevante, né, para cada um dos seus mercados, né? E diferente dessa mala direta, desse folheto, dessa panfletagem de antigamente, o direct mail ele pode ser customizado, ele pode ser personalizado para o destinatário, ou seja, fazer ele... Isso, a gente chama isso hoje de comunicação um para um. Um para um. Então, na realidade, eu levo a comunicação importante para você. Por exemplo, eu sou um fabricante de carro. Uhum. Eu sou casado, tenho filho. Então, eu não sou o público-alvo de um carro esportivo de 2 lugares. Certo. Né? Então, possivelmente, se você mandar para mim uma comunicação de um carro esportivo de 2 lugares, não vai me servir, porque mesmo que eu queira comprar, minha mulher não vai deixar. Não vai passar, então, mas basicamente, não vai passar no departamento financeiro. Não vai passar. Mas eu, por exemplo, um sedã, né, ou um carro Stateway, uma perua, né, pode ter mais relevância para mim, né? Então as empresas hoje, sabe, se eu possivelmente eu tivesse 25 anos, fosse solteiro, o carro esportivo ia ter. Então você consegue levar o conteúdo com mais relevância. Por exemplo, a indústria de tecnologia já utiliza isso muito frequentemente. Por exemplo, os fabricantes de computadores, eles já sabem que existe uma periodicidade de troca de computadores, né? Então, em geral, teve uma mudança agora, mas em geral, as pessoas trocavam o notebook a cada 3 anos. Então, quando você comprava um notebook, você recebia um notebook, normalmente o fabricante começava. Ele sabia, opa, acabou a garantia do seu notebook. Manda uma notificação para te vender uma garantia estendida. Vou te vender acessórios. Não adianta você comprar um computador, daqui 6 meses você mandar um anúncio ou uma comunicação para você vender computador, porque você acabou de comprar. Então, na verdade, normalmente quando chegava 2 anos e meio, você começava a receber esse tipo de comunicação. E é uma coisa curiosa, a indústria de tecnologia, você vê que ela está usando muito insistentemente a comunicação por meio físico, por mala direta, né? Tem algumas empresas de computadores aí que você vê que eles mandam com uma constância, e não é porque eles mandam por mandar, é porque o retorno já é sabido, né? O retorno do investimento. Tem uma pesquisa, inclusive, nesse sentido, que foi divulgada no ano passado num evento do Propaganda e Marketing, falando sobre isso, né? Que a importância da comunicação impressa, né? Quando você recebe uma mala direta, você dá mais importância, você se sente, inclusive, mais relevante para aquela empresa, porque ele gastou dinheiro na postagem, ele gastou com papel, ele imprimiu, ele pensou em você, ele personalizou aquele impresso, te mandou o material personalizado. Isso dá uma valorização na relação entre o remetente e o destinatário. E a coisa interessante que tem hoje é a integração dos meios. Assim. Então, é uma coisa, até uma coisa que é interessante com as lives, né? Que está tendo nos cantores, tal, que o QR Code começou a se tornar uma coisa extremamente popular. Exatamente. Né? Nós mesmos fizemos uma live ontem aqui, onde colocamos o QR Code para contato das pessoas. É meio estranho você fazer uma live, né? Uma mídia eletrônica, mas você sabe que muitas vezes a pessoa está assistindo ali no YouTube pelo desktop e geralmente está com o celular na mão, então não custa nada ela clicar no QR Code e fazer o contato, pegar o cartão de visita ou entrar no site pelo celular, entrar no site enquanto continua assistindo a live, né? Então isso amplifica o alcance da comunicação. E o que acontece com, por exemplo, o uso de QR Code? Tem soluções no mercado aí de identificação, né? Ele identifica a página sem necessidade de QR Code, cada um tem, vários fabricantes têm várias soluções, mas o interessante não é só a questão. Quando você utiliza a impressão, ou pode ser, por exemplo, no meu caso,
minha mulher assiste lá as lives na televisão, TV Smart, então ela vai lá com o celular e clica lá às vezes para ver alguma coisa. Mas o interessante é o seguinte, você cria um canal de comunicação bidirecional num meio que é unidirecional. Exato. Exato. Então você consegue. Exatamente. Perfeito. Entendeu? Então, na realidade, vai haver uma transformação, né? Então, os meios de comunicação vão se transformar, tudo, né? Na realidade, vai se transformar e a impressão vai ser diferente, né? Então, eu acho que vão, da mesma forma que certos mercados vão sofrer, como tudo se transforma, né? Outros mercados vão aparecer. Então, eu acho que o nosso grande negócio está focado em as novas oportunidades. E o mais interessante, boa parte hoje, eu acredito, das novas oportunidades vão estar muito relacionadas à tecnologia. Então, a tecnologia, dentro do processo gráfico, você ter pessoas ligadas à tecnologia, fugindo um pouquinho do analógico, vai ser extremamente importante. Perfeito. Marcelo, estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Eu gostaria de deixar esses minutos finais aqui para você fazer suas considerações finais aí do nosso tema e se despedir. Já deixar o convite aqui para você retornar, voltarmos a falar mais para frente, quando a situação estiver clareando, né? Eu espero que nesses um trimestre e meio que você tá se referindo, a gente possa vir a falar, ou até antes, se possível até antes, voltarmos a falar e voltarmos a percorrer esse tema aí. Bom, se eu pudesse falar alguma coisa, eu acho que basicamente hoje a gente, por esse momento que a gente está passando, a gente tem várias lições que a gente pode aprender, né? Principalmente sobre a perpetuação dos nossos negócios, a busca de oportunidades. Por exemplo, por mais que a gente fale, você vê que alguns negócios, por exemplo, o negócio de delivery é um negócio que está crescendo, né? Pela uma necessidade. Esse negócio demanda serviços, demanda materiais, então existem oportunidades. É um momento que as pessoas estão hoje, vamos assim dizer, reclusas, de ter uma oportunidade para as pessoas se desenvolverem. Eu acho que cada dia mais o conhecimento vai ser um dos itens mais críticos dentro do negócio, então acho que é importante todos, né? Falando do empresário, falando do operador, falando da pessoa de chão de fábrica, mas o conhecimento ele vai ser cada dia mais um ponto crítico dentro do nosso negócio, né? E ficar atento às oportunidades e buscar, porque com certeza a gente vai passar por isso. E eu acho que, eu até comentei hoje com um colega, a gente tem um ponto positivo, a gente está vendo a abertura de alguns mercados, Itália, a Espanha, a parte dos Estados Unidos está começando a voltar, né? E a gente, basicamente, essa abertura, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, né? Então, assim, se vai ter uma nova onda, se não vai ter uma nova... Então, isso vai ser uma aprendizagem, né? A gente, na realidade, por estar atrasado, a gente vai aprender um pouco, né? E a gente poder se preparar melhor, né? Eu acho que esse é o grande momento nosso para desenvolver algumas outras coisas. Perfeito. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Pessoal, terminamos aqui mais um bate-papo aqui com Marcelo Tomoyosi, da EFI. E, como eu sempre costumo dizer, se vocês gostaram, curtam, compartilhem, divulguem nas suas redes sociais, nos seus grupos, utilizem as ferramentas, porque pela primeira vez a sociedade, que há 10 mil anos, pelo menos, desde que a civilização começou a se formar, ela é uma sociedade colaborativa, ela depende da colaboração para sobreviver. E pela primeira vez, talvez somos as primeiras gerações que têm ferramentas para fazer essa colaboração em tempo real, de um para todos. E vamos usar essas ferramentas para evoluir, para mudar comportamentos, para evoluir como sociedade. Vejo vocês no próximo bate-papo aqui no Papo Net. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima, obrigado.